Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, os irmãos encontraram, amém? Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10, amém? E os irmãos me acompanhem, por favor. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Diga amém. Feche os seus olhos, sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra e por estarmos diante da tua palavra, que é para nós a maior profecia deixada para a igreja. Que possamos ouvir a tua voz, que possamos ser exortados, edificados, consolados pelo poder da tua palavra nesta noite. E que, Senhor, o nosso coração seja como aquela boa terra que está pronta para receber a boa semente do Evangelho. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém. Atos capítulo 3 conta uma história muito conhecida da igreja, que é a história do homem que estava assentado junto à porta do templo, chamada Porta Formosa. Quem escreveu o livro de Atos foi o mesmo Lucas, que escreveu o Evangelho de Jesus, que leva o seu nome. No Evangelho, Lucas escreve a narrativa de Jesus até a sua ressurreição, as palavras que Jesus ministrou após a ressurreição. E em Atos dos Apóstolos, Lucas começa a registrar os acontecimentos após a ressurreição. No capítulo 1, Lucas registra a forma que Jesus subiu aos céus, depois de ressurreto. No capítulo 2, ele registra a descida do Espírito Santo, quando estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, que parecia o som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e viram sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e essas línguas permanecem sobre a igreja até hoje, e nós até hoje somos edificados na fé, orando em outras línguas, hora após hora, em nome de Jesus. No capítulo 3, depois da descida do Espírito Santo, Lucas registra uma história interessante, porque ele foca a sua atenção em apenas 2 dos apóstolos. E era uma dupla improvável aqui, porque a dupla de apóstolos que foi orar no templo era uma dupla formada por 2 apóstolos antagônicos entre si. Primeiro, por conta da diferença de idade, Pedro era bem mais velho que João. João era apenas um jovem nessa época.
Segundo, por conta do seu temperamento. Pedro era explosivo, sanguíneo, agitado, respondia tudo na lata, falava alto e falava muito. João era calmo, tranquilo, talvez até fleumático, devagar, pensava antes de falar, amoroso, carinhoso. Enquanto Pedro esbravejava, João escrevia assim: filhinhos. Olha a diferença. Mas quando vão para a oração, vão os dois juntos, Pedro e João, por volta das 3 horas da tarde, a hora da oração, a hora nona. E eles estavam entrando no templo e na porta formosa, que era uma das portas principais de entrada do templo de Jerusalém, era colocado um coxo. E aquele coxo estava lá, aquele paralítico estava lá, havia mais de 40 anos. Porque ele era paralítico desde o seu nascimento. E sempre ele foi ao templo pedir esmolas. Ele era colocado no templo para pedir esmolas. E tudo estava perfeitamente encaixado. Porque o templo estava lá. Não tinha arca, não tinha glória, não tinha presença, o véu já havia sido rasgado, não tinha manifestação do poder de Deus, mas era um templo, estava lá, vazio da glória de Deus, mas o serviço religioso permanecia, de maneira automática, de maneira padronizada, de maneira religiosa, no aspecto mais amplo do termo. O templo estava lá funcionando. Deus não se manifestava mais lá, mas o templo estava lá. A glória de Deus não estava mais lá, mas o templo estava lá. Não fluía nada, mas funcionava. Não fluía presença, mas funcionava. Não fluía glória, mas funcionava. Não fluía manifestação de Deus, mas funcionava. E é um grande perigo quando nós paramos de fluir e ficamos apenas funcionando. Funcionando como crentes, funcionando como religiosos, funcionando como membros de uma igreja, funcionando como obreiros, funcionando como pastor, funcionando como marido, funcionando como um homem, um profissional em meio à sociedade, mas não flui mais, não tem mais vitalidade, não tem mais essência, não tem mais alegria, não tem mais a razão de ser. É um robô que funciona. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém. Tem muita gente que funciona, irmão. Ele acorda de manhã, ele vai trabalhar, ele volta para casa. Dependendo do dia da semana, ele sabe: hoje eu tenho que fazer tal coisa. Quarta-feira é dia de culto. Segunda-feira é dia de escola de intercessão. Terça-feira é dia de levar não sei quem, não sei aonde. Quinta-feira é dia de dormir mais cedo. E a vida dele já virou esse padrão. Nada contra a rotina é saudável. Ser disciplinado é saudável. O problema é quando você funciona sem fluir. E os anos passam, a vida passa. E de repente você olha para trás e pergunta: quem sou eu? Onde eu vou chegar desse jeito? Até onde a minha vida vai desse jeito? A minha vida vai acabar assim? Nada muda, nada novo, nada acontece. Tem nome de que é vivo, mas é morto. O que aconteceu com uma das igrejas da Ásia Menor. Tem nome de que vive, mas é morto. Em João capítulo 10, versículo 10, que é o versículo chave, que norteia o nosso ministério. A Bíblia diz: Jesus veio para dar vida, e vida em... Eu vim para que tenham... Na terceira vez nunca falha. Eu já testei aqui. A primeira e a segunda é um fiasco.
Eu vim para que tenham e vida em abundância. Eu já preguei aqui, já ensinei vocês que quando Jesus disse eu vim para que tenham vida, em português vida é vida, qualquer vida é vida. Mas no idioma que foi escrito no grego, existem pelo menos 3 palavras para designar aquilo que nós traduzimos como vida. Uma delas é a mais conhecida, bios, da onde vem a biologia, o estudo da vida, a vida dos animais, a vida dos vegetais. É a vida comum, é a vida que se encerra com a morte. Mas quando Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, Ele não estava dizendo eu vim para que tenham bios, porque o bios nós já tínhamos. Bio nós já tínhamos, já estávamos vivos enquanto ser. Mas o que faltava em nós era zoé, a vida própria de Deus, a essência de Deus em nós. Aquilo que foi soprado no jardim sobre Adão, aquilo que saiu do coração de Deus para o nosso coração, aquilo que saiu da essência de Deus para dentro de nós, aquilo que nos fez ser imagem e semelhança dele, aquilo que nos fez tornar ser alma vivente, a Zoe, a vida de Deus, é esta que se apaga pelo pecado, é essa que se apaga quando nos distanciamos de Deus, é essa que para de fluir. Quanto mais longe de Deus, menos vida nós temos. E o homem então deixa de manifestar vida em abundância para ser um ser qualquer, que funciona, que tem um nome na sociedade, que às vezes tem até riqueza, que às vezes tem até muitos bens, mas não flui alegria do seu interior, não flui vida de dentro dele. Era como o templo de Jerusalém. O templo estava lá, bonito, perfeito. Tinha oração nona, tinha o sacrifício, tinha o sacerdote, matava o animalzinho. Mas tudo que era feito apenas no âmbito físico. E eu tenho ensinado vocês que quando nós fazemos algo no altar de Deus, não fica apenas no aspecto físico. Tudo que é feito no altar tem 2 aspectos, o aspecto físico e o aspecto espiritual. Eu entrego a minha oferta, o meu dízimo no altar, é físico, é dinheiro, dinheiro paga a conta, mas espiritualmente eu estou semeando na eternidade, e isso atrai a bênção de Deus. Então tem um aspecto físico, tem um aspecto espiritual. Físico, eu estou aqui cantando, a minha voz está saindo. Espiritual, o meu coração está queimando pela presença e a glória de Deus está se manifestando em mim. Tem alguém me entendendo? Diga amém. O templo estava lá, tinha sacrifício, tinha oração, mas não tinha Deus, não tinha presença, não tinha glória. Cuidado, irmão, porque a tua vida pode estar assim. Cuidado, meu irmão, porque a tua vida pode estar assim. Não, pastor, mas eu frequento o culto, eu frequento a igreja, eu sou membro, eu sou obreiro, sou pastor, sou ministro, amém, glória a Deus. Você funciona muito bem, parabéns. Agora está na hora de fluir. Está na hora da glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Está na hora da unção de Deus fluir do seu interior. Está na hora de, quando você abrir a sua boca, não sair apenas uma voz bonita, mas sair a graça e a presença de Deus que inunda o ambiente. Está na hora de, quando você abrir a sua boca, não sair palavra de sabedoria humana, mas sair demonstração de espírito e poder. Está na hora de, quando você orar, não fazer uma oração bonita, religiosa. Ah, pastor, mas eu oro todo dia, quando eu acordo, quando eu deito, quando eu como. Mas está na hora de, quando você for orar, a tua palavra não ser uma palavra comum, simples, aquela que você repete todos os dias. Mas quando você começar a orar, o teu coração começar a queimar, a graça de Deus se manifestar, lágrimas escorrer dos teus olhos, e você começar a falar em novas línguas, e alguém perguntar o que está acontecendo, e você dizer, eu não sei, mas a glória de Deus entrou aqui em casa, a glória de Deus entrou no quarto, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia, oh aleluia. Está na hora de fluir a presença. Tudo estava perfeito, até o coxo era perfeito, sabia? Até o coxo era perfeito, porque até o coxo tinha que estar lá para o culto ser perfeito, porque era um costume do judeu dar oferta quando vai para o culto, dar uma esmola quando vai para o culto.
Então até para o judeu se sentir bem, o coxo tinha que estar lá. Porque ele ia para o culto, ele ia para a oração, ele passava na entrada, dava uma esmola, entrava na oração e dizia: olha Deus, eu sou justo. Porque Jesus disse que os fariseus oravam assim. Lembra quando Jesus disse que os fariseus erguiam as mãos nas praças e diziam: Deus, eu sou justo e te louvo porque não sou como esse pecador? Eles oravam assim: olha Deus, eu sou justo, dei uma esmola para o coitado do coxo ali, fiz a minha parte, fiz a minha obrigação. Até o coxo tinha que estar lá. Pior, há indícios de quem levava o coxo tinha participação de lucro. Há indícios de quem colocava o coxo lá tinha participação dos ganhos da esmola que o coxo recebia. Deixa eu dizer algo para você: sabia que tem gente que lucra com o seu sofrimento? Tem gente que fica feliz com a sua dor? Tem gente que gosta quando você sofre? Tem gente que se alegra quando as coisas dão errado? Tem pessoas que precisam que a sua vida dê errado para que elas se sintam bem. Sabia que às vezes o nosso fracasso alimenta a alegria de alguém? Tem pessoas que precisam que você não esteja bem para que ela se sinta bem. Aqui na casa de vida não tem, irmão. Mas tem pessoas que elas precisam que você esteja mal para ela poder falar para todo mundo: tadinho da fulana, eu que tenho que dar cesta básica para ela. Ela precisa disso. Aqui não tem, mas deve conhecer alguém assim. Coitado de fulano, se não sou eu a ajudar, isso alimenta o ego dela. Tem pessoas que precisam que o outro sofra para que ele esteja bem. Tem pessoas que se alegram com o teu fracasso. Tem pessoas que se alegram quando as coisas dão erradas para você, só para poder dizer: eu avisei que ia dar errado. Se você sabia que ia dar errado, por que não ajudou antes de dar errado então? Tem pessoas que torcem para que você não consiga, só para ela dizer: tá vendo, enquanto eu estava ajudando, estava dando certo, depois que eu parei de ajudar, deu errado. Ela torce para que a sua vida dê errado, para que você reconheça que ela era tudo para você. Levante a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida, que em nome de Jesus, o teu sofrimento não vai mais alimentar ninguém, a tua derrota não vai alimentar ninguém, você não vai depender de ninguém que se alimenta do teu sofrimento, você não vai depender de ninguém que se alimenta do teu fracasso. Há uma unção de Deus sendo liberada sobre a tua vida, para que você consiga fluir, para que você consiga vencer, e para que você consiga dar a volta por cima, em o nome de Jesus. O povo do glória a Deus veio para o culto hoje? Tudo estava perfeito, não estava incomodando ninguém. O templo estava lá, não tinha poder, não tinha milagre, não tinha unção, mas estava lá, estava funcionando, quietinho, bonitinho. O coxo estava lá, não era curado, mas pelo menos ajudava a pagar as contas de quem carregava ele. Não era curado, mas pelo menos enchia o coração de quem dava esmolinha para dizer: tá vendo, Jesus, ó, eu ajudei o coxo. Então estava tudo perfeito. Só que era um ambiente disfuncional. Era um ambiente que não servia para o seu propósito. Porque o propósito do templo era manifestar a glória de Deus. Nós lemos aqui agora há pouco, em Crônicas, quando Davi deseja construir o templo, e o desejo de Davi construir o templo era para abrigar a glória de Deus. Em 2 Crônicas, do capítulo 6 e 7, quando o templo é inaugurado, uma manifestação apoteótica da glória de Deus acontece ali, de maneira que os sacerdotes não conseguem ficar de pé, são arremessados ao chão, tamanho poder da glória de Deus. Mas agora, a glória foi embora e ficou só o templo, ou seja, ele não está fluindo naquilo para o qual era o seu propósito. O templo estava lá, mas era disfuncional, ele não funcionava como deveria, ele não fluía naquilo para o qual ele deveria existir. Ele deixou de cumprir o seu propósito eterno. Até que um dia, 2 homens vão para este templo.
Só que esses dois homens vão para o templo carregando algo diferente, porque eles tinham acabado de sair do dia de Pentecostes. Uma unção extraordinária estava sobre a vida deles. Esses dois homens ficaram quando todo mundo foi embora. Quando eles foram para o cenáculo orar, depois que Jesus sobe no monte, eles se reuniram em mais de 500 irmãos. Em Atos capítulo 2, só tinham 120. Ou seja, um monte. Quem fez a conta aí, mas um monte foi embora. Tinha 500 e só ficou 120. Me ajuda aí, João. Nem eu fiz a conta também, que eu estou pregando, não tem cabeça para isso não. Agora eu fiquei curioso. Glória a Deus. Pronto. Não, 480 não pode. 380. Vamos parar para fazer conta agora. 500 irmãos estavam reunidos. Apenas 120 ficaram. 380 desistiram e foram embora. Ô glória, agora deu certo. E Pedro e João são daqueles que ficaram. São daqueles que insistiram. São daqueles que insistiram em viver o propósito de Deus para a vida deles. Eles tinham uma palavra de Deus, ficar em Jerusalém, eles ficaram. Ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, e eles ficaram. Permaneçam aguardando a que se manifestem o propósito de Deus na vida de vocês, e eles permaneceram. Aguarde até que se revele o desejo de Deus para a sua vida, e eles esperaram. Esperem para viver o que Deus preparou para vocês. E eles estavam vivendo exatamente o que Deus preparou para a vida deles. Percebe a diferença? Um templo que não fluía mais daquilo para o qual ele foi construído. E dois homens que estavam no centro da vontade de Deus se chocaram. E alguma coisa tinha que acontecer. Quando Pedro e João chegam no templo, aquele homem pede uma esmola, e Pedro e João dizem assim: eu não tenho ouro, e nem, ele estava dizendo, eu não tenho dinheiro para te dar. O que você está pedindo, eu não tenho para te dar. E posso falar, graças a Deus, que Pedro e João não tinham o que aquele cego pediu. Alguém já entendeu o que eu estou dizendo? Graças a Deus que eles não tinham o que aquele cego pediu. O que aquele cego, já furei o olho do homem. O que aquele coxo pediu. Graças a Deus que eles não tinham, porque se eles tivessem, aquele homem tinha recebido mais uma moeda e a vida dele tinha continuado a mesma. Graças a Deus que eles puderam dizer não. Tem alguém preparado para ouvir? Está na hora de você dizer, graças a Deus, que Deus não me deu aquilo que eu pedi. Está na hora de você dizer, graças a Deus, que Deus não fez o desejo do meu coração. Graças a Deus que Deus não atendeu aquilo que eu pedi para Ele. Graças a Deus que não foi a minha vontade que prevaleceu. Graças a Deus que não foi o desejo do meu coração que prevaleceu. Graças a Deus que as coisas não foram do jeito que eu pensei. Graças a Deus que as coisas não foram do jeito que eu planejei. Por quê, pastor? Porque quando as coisas não são do meu jeito, é possível se manifestar o propósito de Deus na minha vida. É possível se manifestar o propósito de Deus na minha história. Então, graças a Deus que as coisas não foram do meu jeito, para que pudesse se manifestar o jeito de Deus. Para que pudesse se manifestar a vontade de Deus. Para que pudesse manifestar os projetos de Deus, para que pudesse manifestar os sonhos de Deus. Eu sei que vai doer, eu sei que vai te chatear, mas eu preciso te pedir, se você puder, eu queria que você fechasse os seus olhos de maneira muito sincera e dissesse: Deus, eu abro mão dos meus sonhos pelos teus sonhos, eu abro mão dos meus projetos pelos teus projetos. Eu abro mão, ó Deus, dos meus desejos pelos seus projetos da minha vida. Eu abro mão de viver a minha vontade para viver a tua vontade.
Eu abro mão de que as coisas que eu pedi ao Senhor sejam verdade, sejam realidade, para que aquilo que o Senhor sonhou para mim possa ser manifesto na minha vida. Porque quando os meus sonhos não se realizam, o projeto de Deus se manifesta. Quando o meu sonho não se realiza, o sonho de Deus se manifesta. E o Senhor nos reuniu aqui nesta noite para dizer que existem sonhos de Deus que estão preparados para serem manifestos na sua vida. E tudo que Deus está esperando é que você diga: eu não tenho o que as pessoas querem, eu não tenho o que eu pedi, eu não tenho o que eu queria, mas eu tenho o que Deus sonhou para mim, eu tenho o que Deus preparou para mim, eu tenho o que Deus guardou para mim, eu tenho aquilo que Deus me entregou. Então levante as tuas mãos e diga: Senhor, eu quero ter apenas aquilo que o Senhor entregou para mim. Aleluia. Oh, aleluia. Entre o meu sonho e os sonhos de Deus, dói, né, irmão? Dói. Entre o meu projeto e o projeto de Deus, dói, eu sei que dói. Ouvir não é difícil. Ouvir não é, a gente não gosta. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: olha, está na hora de você não ter aquilo que você esperava ter. Você pode dizer para quem está perto de você: está na hora de você não ter o que você esperava ter, para que você tenha aquilo que Deus quer te entregar. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho o que você está me pedindo, eu não tenho o que corresponde à sua expectativa, mas eu tenho algo em mim que é muito mais poderoso do que tudo que você pensa, tudo que você sonha, tudo que você espera. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que pensamos e imaginamos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. A vontade dele para a minha vida e para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Não, eu bem sei os sonhos que tem para vós, e são planos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o que Deus sonhou para você nem se compara com tudo que você já sonhou. Tem gente que já está levantando a mão para receber e tomar posse disso. Então eu vou continuar profetizando, porque o que Deus tem para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao teu coração, mas o que Deus tem preparado para você vai surpreender todas as tuas expectativas, diz o Senhor. Se tem alguém aqui, dá um grito de glória a Deus, aplauda ao Senhor e diga: eu estou pronto para receber o que o Senhor tem para mim. Aleluia. Eu estou pronto para receber o que o Senhor tem para mim. Sabe, irmãos, eu vim aqui para profetizar isso sobre a tua vida. Quando você parar de corresponder a expectativas humanas, algo sobrenatural vai se revelar na tua vida. Eu só vim aqui para profetizar isso. Eu quero que você tome posse dessa palavra que eu estou liberando nesse momento. Quando você parar de se preocupar em corresponder a expectativas humanas, o sobrenatural vai se manifestar na tua vida. Quais expectativas, pastor? Aquelas que você se preocupa em responder. Expectativa de pessoas, expectativa da tua família, expectativa da sociedade, expectativa do teu próprio coração. Ah, pastor... Essa semana eu ouvi um negócio, irmão, eu comecei a rir sozinho. A notícia que apareceu no Facebook para mim: jovem de 20 anos está abalado psicologicamente, porque ele sonhava que aos 20 anos teria casa, carro e um bom salário, e por conta da crise ele não conseguiu. Eu olhei para aquilo e... oh, coitado. Estava frustrado o menininho. Tadinho. Eu não consegui ficar com dó, Bia. Eu já te ensinei o que é frustração, não ensinei? Eu te ensinei que frustração é excesso de expectativa depositada em lugares errados.
Frustração é depositar expectativas em quem nunca te prometeu nada. Frustração é depositar expectativas em quem nunca prometeu que ia fazer o que você estava esperando. Pastor, eu me frustrei com o Senhor, porque eu esperava que o Senhor fosse mais. Pois é, se você tivesse me perguntado, eu tinha falado, não espere nada, é só isso aqui. Pastor, mas eu me frustrei com essa igreja, que eu esperava mais. Eu esperava mais de você também me frustrou, estamos empatados. Te perdoo. Pastor, mas eu me frustrei com a vida. Pois é, você colocou a expectativa onde não tinha. Só que está na hora de você dizer não para as expectativas que o teu coração criou e dizer sim para aquilo que Deus preparou para a tua vida. Você vai parar de sofrer, vai parar de se frustrar quando você não criar expectativas baseadas nos teus próprios desejos e colocar expectativa nos sonhos e projetos que Deus tem para a sua vida e dizer: Senhor, o que o Senhor tiver para mim eu aceito, o que o Senhor tiver para mim eu dou glória a Deus, o que o Senhor tiver para mim eu estou junto com o teu sonho, eu estou junto com o teu propósito, porque eu posso não estar entendendo agora, eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte agora, mas eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, e eu nunca estarei só. Aleluia. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que eu posso não estar entendendo nada. Eu quero ser profeta de Deus para a vida de pessoas que estão assim essa noite. Pastor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada que Deus está fazendo. Eu achei que ia acontecer de um jeito, aconteceu de outro. Eu estava empolgado que ia acontecer de um jeito, de repente deu tudo errado. E a minha palavra para você é essa: se você está no centro da vontade de Deus, descansa o teu coração, porque até quando você não tem o que te pedem, é providência de Deus para se manifestar aquilo que Deus está colocando sobre a sua vida. Tem alguém para receber profecia? Quando o recurso da terra falta, quando o ouro falta, quando a prata falta, quando a expectativa é frustrada, quando a expectativa não é atendida, quando o que eu queria não acontece, é a oportunidade perfeita de manifestar o sobrenatural de Deus na minha vida. Quando alguém te perguntar como é que está, irmão, em vez de você dizer assim, estou numa luta, você vai dizer assim, eu estou no momento certo de Deus fazer milagre. A minha vida está no ponto do milagre. A minha história está no ponto do milagre. Eu não tenho ouro, não tenho prata, estou esperando só um milagre. Porque quando a expectativa do mundo falha, o sobrenatural se manifesta. Se coloque em pé comigo, por favor. Pega na mão de quem está perto de você e diga para essa pessoa: quando a expectativa do mundo falha, irmão, nem eu acreditei no que você profetizou, agora é o que eu estou pregando. Diga: quando a expectativa do mundo falha, o sobrenatural se manifesta. Aprendeu? Então, com autoridade, com olhar de profeta, diga para pelo menos 3 pessoas: quando a expectativa do mundo falha, o sobrenatural se manifesta. Quando tudo dá errado, o sobrenatural se manifesta. Quando os homens frustram, o sobrenatural se manifesta. Quando os meus sonhos se frustram, o sobrenatural se manifesta. Quando eu acho que vai dar certo e dá errado, o sobrenatural se manifesta. Está na hora do sobrenatural se manifestar na sua vida. Está na hora do sobrenatural se manifestar na sua história. Um ambiente disfuncional, que não serviu o seu propósito, foi ocupado por pessoas que estavam no centro do propósito de Deus. E quando você está no centro do propósito de Deus, você transforma a realidade do ambiente que você está inserido. Vou profetizar de novo. Quando você está no centro da vontade de Deus, você transforma o ambiente no qual você está inserido. Aquele lugar que não tinha presença de Deus testemunhou um grande milagre, porque alguém estava no centro da vontade de Deus. Aquele ambiente que há muito tempo não via manifestação da glória de Deus se alegrou, porque alguém estava no centro do propósito de Deus. Eu estou profetizando que o ambiente que você está começará a ser transformado a partir de hoje.
Eu estou profetizando que o ambiente disfuncional que você vive começa a ser transformado a partir de hoje. Eu estou profetizando que a tua família começa a ser transformada a partir de hoje. As tuas finanças começam a ser transformadas. O meio que você convive começa a ser transformado. Por quê, pastor? Porque você vai chegar lá cheio da presença de Deus, no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, a tendência é você trazer tudo que está perto de você para o lugar aonde você está. Um profeta no vale transforma um vale. Um profeta no meio de vários ossos secos transforma ossos secos em um exército em pé e pronto para a guerra. A tua vida vai transformar o ambiente que você está inserido. Tem alguém crendo nessa palavra profética? Você não sairá daqui hoje apenas com a tua vitória, não. Eu estou profetizando que você vai sair daqui transformando ambientes. Eu estou profetizando que você sairá daqui transformando lugares. Eu estou profetizando que você sairá daqui transformando famílias. Eu estou profetizando que você sairá daqui transformando vidas. Vidas serão impactadas pelo poder da glória de Deus que você carrega, que você leva sobre a sua vida do culto desta noite. Oh, aleluia. Pedro e João olham para aquele homem e diz: eu não tenho o que você esperava, mas eu tenho algo muito maior. Levanta e anda. E pegou na mão dele. Eu não posso pegar na mão de todo mundo e te dar um puxão, que era a minha vontade. Porque Pedro e João pegaram na mão daquele homem e aquele homem deu um salto. Sabe, irmãos, por maior que seja a força de um profeta, a cura só acontece quando o enfermo decide dar o salto. Por maior que seja a minha força ao te puxar, se você não decidir dar um salto, você vai continuar no mesmo lugar. Tem alguém pegando essa palavra? Tem alguém entendendo essa revelação? Eu posso gritar no teu ouvido, eu posso ministrar unção sobre você, eu posso puxar o teu braço, mas se você não decidir dar um salto do lugar onde você está, você permanecerá do mesmo jeito. Então pega na mão de quem está do seu lado, não precisa puxar não, viu, irmão? Senão vai ficar povo brabo aí. Mas pega na mão de quem está perto de você. E diz para essa pessoa: está na hora de dar um salto para transformar a tua vida. Está na hora de dar um salto para transformar a tua história. Amém? Segura a mão dessa pessoa.